Olá, está no ar mais um programa Cenário aqui na sua local TV, canal 23 da NET. Nessa semana nós estamos recebendo com muito prazer aqui no nosso cenário Benedito Carlos Pereira Pascoal, ou B. Carlos. B. Carlos é economista formado pela Fundação Getúlio Vargas, é gerente regional do CDHU desde 95 aqui na cidade de Sorocaba, 17 anos nesse cargo, presidente do PSDB de Sorocaba, um dos fundadores do PSDB no estado de São Paulo, foi superintendente da URBS aqui em Sorocaba, foi secretário no governo Antônio Carlos Panunzio, secretário de Finanças, secretário de Esportes e, talvez um dos cargos que ele acha mais importante, presidente do Bloco do Cocó há 8 anos aqui na cidade de Sorocaba. Bem, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso cenário. Amigo do cenário, o prazer é meu, Carlão. A gente já se conhece há tanto tempo e com você sempre tem uma conversa que flui com facilidade. É isso aí, já conhece há mais de 20 anos, e a gente nesses 20 anos conversa muito sobre política, a gente vai falar de política aqui, aqui no programa hoje, falar um pouco da política de São Paulo, política de Sorocaba. Você é gerente regional do CDHU, um cargo do governo do estado de São Paulo, há 17 anos. Passou por 3 governadores diferentes, Mário Covas, Geraldo Alckmin e José Serra. Como é que é se manter, apesar de ser o mesmo partido, como é que é se manter num cargo que, aliás, um monte de gente gostaria de estar nesse cargo? Não foram só 3 governadores, não, são esses 3 que você citou e teve os interinos, né, os substitutos, sim, né? Sim, Cláudio Lembo, sim. Alberto Goldman. Eu acredito que uns 5 governadores, né? Mas olha, por incrível que pareça, Carlão, nós, quando o Mário Covas ganhou em 94, eu tinha uma certa amizade com aquele pessoal, já vinha de antes, né? Do tempo, mesmo no tempo que eu era estudante, na Getúlio Vargas e tal. E o Goro Rama é meu colega de GV, né? E ele e outras pessoas também. Uhum. E o Goro sempre falou, não, você precisa vir com a gente e tal. E me chamaram para ser superintendente da CDHU em São Paulo. Eu não aceitei porque eu já tinha morado em São Paulo e não gostaria de voltar a morar lá. Agradeci e tal, e ficou por isso. Quando eles começaram a ativar os escritórios regionais, de novo, o Goro voltou a falar comigo, e aí, na presença do governador, inclusive, foi feito o convite para mim, para uma pessoa de Campinas e para uma pessoa de Araraquara. E nós começamos lá em 95, fomos os primeiros gerentes regionais, já na gestão do PSDB, do Mário Covas, governador do estado. E você gerencia quantos municípios aqui na nossa regional? 79. É a macro-região mesmo, a gerência é da macro-região. Tem essa divisão de gerência administrativa, gerência de no CDHU não, são 79 municípios. Nós temos 2 eixos. Itararé? Um eixo para baixo aqui, Itapeva e Itararé. Tá. Sengés não vale porque já é no Paraná. Tem gente querendo. O prefeito de Sengés. Incorporaram Não, o prefeito de Sengés, um dos prefeitos de Sengés, uma vez ligou para mim. Ele estava querendo fazer casa através da CDHU. Eu falei, olha, se eu estivesse no Paraná eu faria com o maior prazer, mas não deu. E tem a Castelo, né? A Castelo, que é o lado mais. Que vai até Avaré. Vai até Avaré, Fartura, Piraju, enfim. Botucatu, um pouco mais para cá. Enfim, e a parte mais próxima de São Paulo, que é São Roque, chega até São Roque, a cidade mais próxima de São Paulo. São Roque era Araçariguama, qual das duas? Araçariguama. Então, Araçariguama. Agora, 79 municípios, lógico que todos querem habitação, todos querem unidades habitacionais. Como é que faz para administrar isso? É mais política ou é mais administrativa a função do gerente? As duas coisas. Depende às vezes do governador, depende às vezes... Nós falamos em 5 governadores, agora se for falar em secretário de habitação e presidente da CDHU, não vai dar para somar nas 2 mãos aqui. Mas depende muito disso. Às vezes o prefeito, ele fala com o gerente vai lá, a gente acerta lá, vê a área, assim, aí ele faz a doação, vai fazer a doação da área. Antes disso a gente faz a vistoria para ver se a área serve, para fazer um conjunto habitacional. Se servir, orienta o prefeito a fazer a desapropriação e o prefeito compra aquela área e doa para a CDHU, uma vez autorizado pela Câmara Municipal. Basicamente, esse é o processo.
Outros prefeitos preferem, porque é importante para ele, aparecer numa viagem a São Paulo com o secretário e tal. E é tudo perda de tempo, porque ele vai lá, vai falar com o secretário, vai falar com o presidente da CDHU, vai falar com o... Depois vem tudo para o gerente. Mas ele aparece naquela fotinha do jornal da cidade. Não, ele leva 3 fotógrafos. Ele leva 2, 3 fotógrafos. Enfim, a cidade fica mobilizada, esperando o jornalzinho, que é semanal, ou o jornal da cidade maior ali, da regiãozinha ali, que sai às quartas-feiras, sei lá, uma vez por semana. E ele se sente muito feliz. Certo, né? Mas daí ele liga para a gerência, não necessariamente com o gerente, mas com o pessoal da engenharia, com o pessoal da socioeconômica do escritório regional. Porque quem realmente faz a coisa andar são os escritórios regionais. Agora, mudando um pouco, 17 anos, de 95 até hoje, a transformação econômica do país foi absurda, né? Pegamos o governo Fernando Henrique, pegamos os governos Lula e agora o governo Dilma. Aumentou a necessidade de se colocar casa, passou assim, porque antes era básico, era educação, saúde, que ainda é, mas as pessoas ainda só se preocupavam, focavam nisso. Hoje, o poder aquisitivo aumentou e as pessoas querem a sua casa. Isso é um fato. Há um problema aí sério aí, que é o seguinte, muitas vezes, qual o critério? Então, antes do PSDB e antes da coisa, o critério é um critério extremamente político. Político no mau sentido até, quer dizer, o governador determinava junto com o prefeito quem iria usar as casas. Quer dizer, era uma coisa clientelista, né? Aí começou o sorteio. O sorteio foi um passo adiante em relação ao critério anterior. Por quê? Você faria, e o sorteio é uma coisa transparente, faria o sorteio e tal. Mas no sorteio também não resolve tudo, não. Por quê? Porque o grupo de pessoas recém-casadas, jovens, de 20 e poucos anos até 30 e pouco, até 40 anos, jovens casais, é muito grande. Então, essa amostragem é muito maior nesse universo dessas pessoas, em detrimento daquelas famílias que têm 4 filhos, 5 filhos, mais antigas de cidade, inclusive. E aí o que acontece que, por sorteio, esses jovens, esses casais mais jovens, eles são mais sorteados, porque eles são em maior número. Eles são em maior número. E eles... A gente fica sabendo, até para mim foi uma surpresa na época, hoje não, mas na época foi uma surpresa. O sonho da vida deles não é casa não, é carro. Eles querem ter um carro, então o cara é sorteado lá, eles falavam casinha, né? A Mário Covas ficava louco da vida quando alguém falava casinha. Inclusive o pessoal lá de Botucatu, lá, o Milton Flávio lá, quando falava esse negócio, uma vez só falou, Covas não é casinha não, é casa. É casa com dignidade e tal, enfim. Eles vendiam essa casa, né? Ou trocavam por um carro velho. Mas muito, Laino, muita gente, isso e tal. Eu propus há muito tempo que se substituísse o critério de sorteio por um critério mais técnico, que elegesse as seguintes prioridades. Tempo de moradia naquele município. Número de pessoas na família. Esses dois seriam com uma média aritmética ponderada. Quanto maior o número de pessoas na família, maior o peso. Quanto maior o tempo no município, maior o peso também. E, inversamente proporcional agora, a renda. Quanto menor a renda, maior o peso. Bom, isso está em discussão. Isso a primeira vez que eu propus foi no primeiro governo Geraldo, 2003. Chegamos a falar com o Orlandinho, que é um secretário particular do Geraldo até hoje, né? E o Orlandinho nos chamou, eu fui, eu e o gerente de Taubaté, o Chesco, mas basicamente nós fizemos esse projeto. O governador gostou, mas até agora ainda não conseguimos fazer isso. Porque o sorteio, a maioria das pessoas, inclusive do PSDB... Dá menos reclamação, vamos dizer assim. Não é isso. É isso também. Mas é a questão política do sorteio. No sorteio você envolve lá 3 mil pessoas, dependendo da cidade. Aqui em Sorocaba, em 97, 98, chegou a ser lotadíssimo. 10 mil pessoas naquela época. É isso.
né? Em 96. Em 96, 10 mil pessoas. Então, aí eles pensam do lado político, mas político não é ideológico, não. Político de festa mesmo, né? Propagandista. Político marqueteiro. Né? Nós estamos no cenário dessa semana conversando com o B. Carlos, presidente do PSDB de Sorocaba. Vamos para um breve intervalo e voltamos já. A La Rioja é um grupo que estuda e planeja a melhor forma de melhorar a cada dia. Com equipamentos avançados, tecnologia e treinamento de funcionários. Trabalhamos muito, estamos na busca de sempre fazer o melhor, desde o seu alimento até a construção do seu lar. Fazemos tudo isso porque você e sua família são nossas maiores conquistas. La Rioja. Nessa marca, você pode confiar. Estamos de volta com o cenário dessa semana aqui na Local TV, o seu canal 23 da NET. Nessa semana conversando com o B. Carlos, presidente do PSDB de Sorocaba e gerente regional do CDHU. A gente falou um pouco do CDHU, de moradia. Agora você tem uma história aqui em Sorocaba, Beca. Você assumiu a Secretaria das Finanças em 1989 e todo mundo, quem viveu aquela época, quem estava acompanhando a política, com certeza sabe que você pegou, acho que um dos piores momentos econômicos, financeiros da prefeitura. Prefeitura complicada, fornecedor para receber e aquela coisa. Como é que foi isso? A situação é uma situação absolutamente diversa da de hoje, né? Nós tínhamos, na época, uma inflação cruel. Uma inflação que não perdoava ninguém, não é? Muita gente não sabe o que é. Hoje é uma moçada, hoje uma pessoa sabe o que é inflação. Não sabe. Provavelmente uma pessoa até uns 20 anos, né? Não tem noção do que seja não isso. Sabe o que é inflação. E a inflação, simplesmente, os preços aumentavam de uma forma brutal, né? E coisa parecida com o que aconteceu no Brasil só aconteceu na Segunda Guerra, quando na Alemanha o preço do bife do almoço era 1 e à tarde era 3, 4 vezes mais caro. Estou exagerando, mas foi o que aconteceu. E no Brasil nós chegamos a ter inflação de 80% no mês. As maquininhas de supermercado que ficaram famosas na época, né, era o instrumento mais importante do supermercado. Eu acho que remarcador tinha mais remarcador no supermercado do que repositor de mercadoria. Sem dúvida alguma. E aquilo ali era uma coisa terrível. Então, o governo que nos antecedeu, o governo do Panunzi em 89, foi do Paulo Mendes. Foi do Paulo Mendes, mas o Paulo e a equipe que estava com ele pegou, acho que o pior momento do Brasil. Do Brasil. O pior momento, os piores 4 ou 6 anos, não lembro qual era. Até porque calhou bem a metade do governo Paulo Mendes foi o plano cruzado. O Sarney. Que não deu certo. Que foi um tiro na água, o Funaro, ministro da Fazenda. Foi uma então, eu devido bem essas coisas aí. Então, não é culpa. Se você for falar isso, você vai ter que culpar todos os prefeitos da época. Então não é culpa do Paulo e do pessoal que trabalhava com o Paulo em Sorocaba, como não é culpa de quem trabalha, do Erinaldo, que trabalhava em Votorantim. Enfim, isso era uma coisa nacional, né? E era terrível, o governo do Estado também, tudo era uma coisa assim que você... a classe trabalhadora sofria terrivelmente. Uma das coisas que mais empobrece um povo é a inflação. Por quê? Porque os preços são reajustados quase que semanalmente. E os salários eram reajustados semestralmente. Foi uma guerra para virar trimestral. Não sei se chegou a ser mensal o reajuste de salário, acho que não conseguiram. Eu acho que só... Trimestral, né? Trimestral. Pois é, só que uma coisa é você registrar... Foi alguma briga de algumas categorias, os metalúrgicos naquelas greves do ABC, logo depois foi uma das conquistas da categoria, foi o reajuste mensal do salário. Chegou a ter mensal? Chegou a ter. Eu me lembro que era trimestral, mensal não me lembro, mas enfim... Então não tinha como. E em administração pública, você pode ter... A despesa é uma certeza. Está lá e pior, só tende a aumentar. A receita é uma incógnita. É uma perspectiva, né? Então é muito comum as pessoas, numa época de crise, deixar de pagar os seus impostos. Claro. IPTU, enfim, pagar os impostos que ela prefere pagar. A farmácia prefere pagar.
a mercearia, antes, naquela época era mercearia. A venda. A venda, quitanda. Isso. Quitanda e tal. Então, é isso que acontece. Então, nós pegamos aquilo realmente numa situação dificílima, né? Dificílima e que também continuou difícil. Continuou difícil porque a inflação continuou. Eu fui várias vezes na Xerox, em Campinas, para eles nos darem um crédito, para poder, as máquinas, né, alugar. A Petrobras no Rio de Janeiro, quantas vezes? Né? Às vezes até o prefeito ia junto. E o que a gente falava, deixava claro, é que a gente queria fazer um plano de pagamento, mas jamais eles achassem, a gente ia cometer a leviandade, não vamos pagar isso já. Não vamos nada, não havia a menor condição. Então foi um período dificílimo lá ainda, dificílimo. E nós conseguimos sobreviver. Conseguimos passar aquilo, né? Passar esse primeiro sufoco e começou a haver, restaurar, assim, não só em Sorocaba, mas em vários lugares, mais ou menos o seguinte, ou a gente trabalha junto ou vai morrer todo mundo junto. E foi o que aconteceu. Quer dizer, as empresas começaram a entender melhor a situação da economia. Logo em seguida entrou o Collor e tentou fazer aquele plano lá da ministra Zélia, tá lembrado? Que deixou todo mundo com 50 na e ela fez aquele confisco na poupança. Isso. Mas mudou também. Foi péssimo o que ela fez. Mas todo mundo começou a tomar mais cuidado. Claro. Quer dizer, os preços começaram a dar... Enfim, começou a haver uma ligeira melhora. Não resolveu nada. O que veio resolver foi o Plano Real muito tempo depois. Mas algum tempo depois, pelo menos, né? Uns 4 anos depois, pelo menos. 4 anos depois. Que foi o Plano Real. Sim. Que teve aquela URV, lembra? Isso. Da URV e tal, papá. Mas até o advento do Plano Real, a administração pública no Brasil era uma coisa para gente louca. Gente que não tivesse juízo se meter a fazer isso, porque não tinha nenhuma chance de sucesso. E nós estamos falando de 23 anos atrás, eu não sei exatamente, mas acredito que o orçamento da prefeitura sequer chegava a 100 milhões do dinheiro, dinheiro de hoje a 100 milhões de reais. Hoje nós temos aí uma previsão orçamentária de 1 bilhão e 800 milhões num país com a inflação controlada, uma cidade onde as necessidades mais urgentes são tão equacionadas, tem alguns problemas, tem pelo próprio crescimento. Como é que se enxerga Sorocaba hoje? Como que seria? Esse 1 milhão e 800 decantado aí, não é tanto não. Se pega Jundiaí é mais que Sorocaba. Sim. E tem bem menos habitantes que Sorocaba. O número é grande, mas o poder de investimento então, muito pequeno. Na época que eu fui secretário de Finanças, uma das coisas que nós fizemos foi uma reforma tributária. Claro. Foi uma reforma. Isso sim, isso ajudou muito. Lá mais para frente, outros governos, inclusive o próprio Paulo. Depois, próximo, em 93. Que voltou a ser prefeito e tal. Por quê? Porque a reforma, quando a gente pegou, só para você ter uma ideia, o IPTU, ele representava em torno de 2,3% a 2,5% da receita total. A grande parte da receita era a receita de transferências, né? ICMS e o IPI, né? Que é um federal e outro estadual. O primeiro estadual, o segundo federal. E nessa reforma tributária, a gente fez a planta genérica de valores, enfim, uma série de coisas assim. Eu me lembro que, eu já não estava mais lá, mas no fim do governo Panunzi, no primeiro governo, já no começo do governo Paulo, no segundo governo, uma coisa assim, o IPTU já começou a representar de 15% a 20% da receita. Então já mudou bem. Soltou 10, já mudou bem o negócio. E todo mundo tinha medo, não pode. Existia uma outra coisa, igual à inflação, que era a anistia fiscal. Esse é um outro mito, é uma outra coisa terrível, que ainda, felizmente, acho que nunca mais ouvi falar disso em Sorocaba, mas por aí ainda tem, viu? Você vai em cidadezinha que os caras falam, não pague nada que Porque no final do ano o prefeito dá vai entrar um prefeito novo aí, e ele já falou para mim que no final do ano ele vai fazer uma anistia, não vão pagar nada. Pronto, acabou. Então, essa a nossa cultura. Com relação ao tamanho do orçamento, realmente, Sorocaba teve um salto muito grande de qualidade e de quantidade, né? Mas não foi proporcional a outras cidades. Eu citei Jundiaí, mas tem várias outras cidades menores que Sorocaba, cujo aumento... Boituva parece que é aumento proporcional na receita, não é?
Eu não conheço aqui o problema da despesa, estou há muito tempo afastado das coisas municipais. Mas o que eu sei, por exemplo, é que hoje o município tem uma participação, uma responsabilidade talvez até menor do que naquela época lá. Uhum. Eu não sei dizer isso para você com certeza, mas parece que tem. O que existe muito são os repasses, né? Sim. SUS, por exemplo, é um repasse. É responsabilidade, teoricamente, do município, mas vem o repasse. Educação é outro repasse. Então, o que existe muito é repasse de governo estadual e governo federal. E habitação é outro caso típico, né? Que quem constrói realmente é o governo estadual ou federal e fica o mutuário devendo para o governo estadual ou federal. Quer dizer, então, na realidade, deu muito mais velocidade às gestões municipais. Nós vamos para mais um breve intervalo. Você está acompanhando o cenário aqui no seu canal 23 da NET. Nós estamos conversando com o B. Carlos, presidente do PSDB de Sorocaba. Voltamos já. Ofertas Matielli, preços baixos para você começar a construir ou reformar. Caixa d'água 500 litros com fibra, R$ 108,90. Poste padrão, R$ 619. Bloco cerâmico Baianão, R$ 390. Porta samponada 70 centímetros com fibra, R$ 52,90. Venha para a Matielli aproveitar essas ofertas, mas corra, porque agora todo mundo já está sabendo. Matielli, em 5 endereços para você. Estamos de volta com o cenário aqui na Local TV, seu canal 23 da NET, nessa semana conversando com B. Carlos, presidente do PSDB de Sorocaba. Para a gente fechar esse programa, nesse bloco, falar um pouco agora do PSDB. O PSDB que completou 16 anos no governo municipal e conquistou mais 4 com a vitória do engenheiro Antônio Carlos Panunzio, da Prefeitura de Sorocaba. E o Beca acompanhou tudo isso desde a primeira vitória lá em 96, do então candidato Renato Amari, depois prefeito, depois Vitor Lippe. Como é que você viu o PSDB nesses 16 anos e qual a expectativa do partido nessa gestão do Panunzio? Vou dizer o que eu acho, né? Não é o presidente do PSDB, é o B. Carlos, acho. O problema brasileiro é basicamente o problema de partidos políticos. O Brasil não tem um partido político mesmo que ele faça a programação. O PSDB surgiu para ser o quê? Parlamentarista. Sim. E e reformista, não é revolucionário. Não. Uhum. Revolucionário era o PT. Para fazer a revolução era o PT. O PSDB era reformista. Através das reformas, fazer tudo que o Brasil precisa. Reforma agrária, reforma tributária, reforma política, sim, reforma educacional, enfim, todo tipo de reforma. E o sistema de governo pelo qual surgiu o PSDB era o sistema parlamentarista, que inegavelmente é muito mais ágil do que o presidencialista. Um erro do presidente demora um tempão para consertar. Um erro do primeiro-ministro conserta em uma semana. Sim. Ele cai, são convocadas novas eleições e tal. A América Latina, por força de problemas de educação, ainda não tem nenhuma experiência parlamentarista. Talvez o Canadá principalmente os Estados Unidos não tem, porque é um país rico demais e tem uma Constituição de 200 anos. Então, é uma das coisas que não dá para comparar. O resto é tudo parlamentarista. Não é? Com exceção dos Estados Unidos, talvez mais. Agora, mas se você França, pegar a colonização dos Estados Unidos foi pelos ingleses, que são parlamentaristas. Claro. E a Espanha foi a grande colonizadora aqui da América do Sul, e a Espanha o regime parlamentarista também. Claro, então, mesmo porque o presidencialismo lá deu água, né? Então. O Franco e o Salazar do vizinho ali e tal. Mas enfim, é isso aí. Então você perguntou a respeito do PSDB de Sorocaba. O PSDB de Sorocaba, ele vai nessa linha aí. Não existe um partido assim, nem em Sorocaba, nem em São Paulo, lugar nenhum, que o partido seja mais importante até do que a pessoa. Sim. Então por isso que as pessoas dizem, não, eu voto no candidato, não voto no partido. É um erro. Devia ser o partido. Devia ter aquela lista, 6 ou 7 nomes na lista, você vota no PSDB. Os caras que estão na frente, nas primeiras partes, nas primeiras posições da lista, vão ser os eleitos.
Não deu certo, troca. Claro. Sabe? Então, essa coisa individualista, eu acredito que um país tem duas chances de se desenvolver, ou pela democracia ou por uma ditadura. Se tiver a sorte de ter uma ditadura, seja de esquerda, de direita, não interessa, de alguém honesto, sério, é capaz até de desenvolver aquilo. E a democracia é muito mais difícil, muito mais difícil. A democracia, todo mundo tem direito a falar, todo mundo tem isso, todo mundo aquilo. E isso dificulta muito. Então, infelizmente, nós devíamos ter partidos, pelo menos uns 4 ou 5 partidos fortes. E não temos, nenhum. Nem o PT, nem o PSDB. E se pegar exemplo de outros países que têm mais partidos, até mais do que no Brasil, a quantidade de... Os Estados Unidos tem mais partido, tem partido de tudo. Mas são os democratas e os republicanos que... E o cara que é republicano, ele é republicano até morrer. E o democrata é democrata até morrer. A Inglaterra da mesma forma. Trabalhista e conservador. Então é diferente. Aqui ainda demora muito para isso. Pois é, o nosso grande problema é a educação, né? É a educação, a cultura, as crianças aprenderem desde pequeno, né? A importância disso, a importância da parte política. Da cidadania. Então, no fim, fica virando o culto à personalidade que a gente estava falando, e nesse culto à personalidade acabam surgindo. Por exemplo, Sorocaba, se você quiser, na minha opinião, é uma cidade privilegiada. Na última eleição, ela teve 2 excelentes candidatos, 2 excelentes administradores. Entendeu? Exatamente. Tem lugar por aí que você vai? Aliás, nós tivemos 4 bons candidatos, com 2 bons acima administradores do nível, que já tinham mostrado isso. E os outros 2 bons também. Tem uma deputada federal, um deputado estadual. Um jovem. Você pega, não vou citar nome, mas tem algumas cidades um pouco menores de Sorocaba que é um desastre. Você ia lá e falou, nossa, em quem será que esse pessoal vai votar aqui? Qualquer um que votasse... Estava ruim. Estava ruim. Mas então é isso. Sorocaba, eu acredito que é assim e teve esse negócio. Não acredito que seja o PSDB. O PSDB é importante enquanto partido político, mas não desse jeito. Ele precisa melhorar muito. Sim. Precisa melhorar muito. Ele precisa... O candidato, normalmente, ele tem que seguir um programa feito pelo partido. Mas agora, aqui é o inverso. No Brasil é o inverso. O candidato imagina coisas, né? E aí o partido vai atrás. Quer dizer, nós do PSDB tentamos, e estamos tentando fazer isso, quer dizer, ficar independente das coisas. O partido político dá, no caso, quando ganha a eleição, da administração. E no caso, quando não ganha, dos eventuais candidatos, dos eventuais pessoas que vão concorrer às próximas eleições. Isso é mais ou menos a nossa base de proposta para um partido político. Tem mais um minutinho para encerrar o programa, só para o pessoal lá de casa saber. O que é mais fácil, presidir o PSDB ou presidir o Bloco do Cocó? O Bloco do Cocó é muito mais avançado do PSDB. Mas lá o regime é presidencialista. Não, isso é vocês que falam. O Iabico fala que eu sou o Hugo Chaves do Bloco do Cocó. Não é nada disso. O Bloco do Cocó tem uma turma muito boa lá. Tá certo. E os dois dão prazer, mas o Bloco do Cocó dá mais. Tá certo. Nós conversamos essa semana com Benedito Carlos Pereira Pascoal, B. Carlos, presidente do PSDB de Sorocaba, gerente regional do CDH1, um grande amigo da gente, falando sobre política. O Beca vai voltar outras vezes aqui. Foi um prazer receber você para a gente conversar, como sempre, Beca. Muito bom mesmo. E essa conversa precisa mesmo, viu, Laino? Porque a base de tudo é o que nós estávamos falando a respeito da necessidade das pessoas... De oferecer para as pessoas. Se conscientizarem da importância das agremiações políticas. É a mesma coisa que a religião. O cara, quando quer um negócio de religião, ele vai na igreja lá, vai isso, vai aquilo. Na política é a mesma coisa. Ou você faz uma administração através da política via democracia, ou você faz ditador. O que você prefere? Certo. Tá a pergunta aí. E nós ficamos por aqui, voltamos a semana que vem com mais um cenário aqui na Local TV, o seu canal 23 da NET. Até lá.